Olá, começa mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós temos a honra de receber o vereador Eliseu Rocha e também o delegado regional do Cresce, José Augusto Gardim. E o nosso papo é muito descontraído, muito gostoso. Vamos falar sobre o mercado imobiliário, algumas leis, alguns decretos do vereador Eliseu Rocha e você vai ficar conosco a partir de agora. Vereador, muito obrigado por participar conosco do Ponto de Encontro. Obrigado a você, Jane. Cumprimentar todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara. É um prazer estar com vocês. Gardim, é um momento muito gostoso para a gente falar um pouquinho desse ramo que é o ramo imobiliário e que faz muita diferença para muitos munícipes aqui em Ribeirão Preto, né? Perfeito, muito obrigado pelo convite do Eliseu, muito obrigado, Jane, obrigado por estarmos aqui. E realmente é um mercado que a gente gosta muito, nós já estamos no ramo aí há mais de 30 anos. E é um mercado que traz muita satisfação e envolvimento para toda a população, querendo ou não, todos estão envolvidos com o mercado imobiliário de Ribeirão Preto. O Gardim, quando você fala de todos estão envolvidos com o mercado imobiliário, é importante falar porque Ribeirão Preto é uma cidade que cresce a cada dia, né? E como é que você destaca o mercado imobiliário, não só em Ribeirão Preto, mas na nossa região também? Uma vez que você está há mais de 20 anos, há 30 anos no mercado, né? Você que também tem uma larga história para contar para a gente, junto com o Eliseu também, o vereador que é também do ramo imobiliário, conhece com maestria esse assunto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para destacar Ribeirão Preto e nossa região. Perfeito. O polo de Ribeirão Preto, primeiro que ele está numa localização muito boa, né? Ele está localizado, e nós temos aí a rodovia Anguera, que dá um acesso muito fácil, tanto à capital do estado, nós temos um acesso fácil a Minas Gerais e outras localidades, agora com a macro-região de Ribeirão Preto, envolvendo todas essas cidades também. E Ribeirão é um polo estudantil também, que atrai muito estudante. Quando eu digo que todos estão envolvidos, é mais ou menos por aí, porque a pessoa vem para cá, um estudante vem para cá. Então, obviamente, ele está inserido no mercado imobiliário, ou seja, ele vai precisar alugar ou comprar um imóvel em Ribeirão Preto. A partir desse momento que ele estabelece em Ribeirão Preto, ele começa a gerar rendas para Ribeirão Preto, porque ele tem alimentação, né? Ele tem hoje a parte de telefonia, ele tem uma parte de internet, então tem todo um contexto que vai puxando esse pessoal, e não só estudantil, nós estamos falando do ramo de medicina, né? Temos ótimos hospitais, e isso atrai também muita gente que precisa de tratamento e vem para Ribeirão Preto e precisa, obviamente, de um lugar para ficar, ou pelo menos, como que a gente pode dizer assim, nem que não seja definitivo, né, mas que seja por um tempo, para que ele se hospede por um tempo. Né? Hoje nós temos o sistema de Airbnb, que o pessoal tem trabalhado, facilidade de locação, e a quantidade de imóveis e o desenvolvimento imobiliário de Ribeirão Preto é muito grande e muito dinâmico. E quando você fala, Gardim, desse estudante que vem a família também, que aos finais de semana vem os pais, e aí faz toda essa corrente fluir aí. Eliseu, você que também está no mercado há muito tempo, você que tem algumas leis aqui na casa, alguns decretos que favorecem também aí aos proprietários, também dificultando quando era muito difícil para o proprietário certas situações, você com maestria teve uma ideia genial, que já para algumas pessoas tinha um vínculo com a CPFL, que era o inquilino junto. E aí você vem para a Câmara Municipal, tem um trabalho muito grande aqui, magnífico, e a gente tem que destacar mesmo para aquele empresário que está assistindo agora, para aquele dono, para aquele proprietário, que você, através de um decreto, desvincula o imóvel ao antigo DAERP, hoje SAERP. Conta para a gente como é que foi aí essa iniciativa, além de outras que você tem aqui na casa também, vereador. Claro, Jane, vamos lá. Jane, nós temos um problema seríssimo no mercado imobiliário e eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer o Gardim, delegado nosso regional do Cresce São Paulo, com a base aqui em Ribeirão Preto, que está aqui participando com a gente, Jane. Claro. Deixar claro que nós tínhamos um problema seríssimo no mercado imobiliário, porque o inquilino chegava para alugar um imóvel e muitas vezes, quando acontecia a inadimplência, ficava o saldo devedor. Aí ele ficava devendo energia, aluguel, vistoria e, o maior problema, conta de água. Junto à CPFL,
a CPFL, desde os anos 2000, já mudou para o CPF. Então, quando você ficava com uma dívida junto à CPFL, eles mesmos transferiam para o CPFL, automaticamente para o CPF, perdão, e ali ele cobrava de quem de fato devia. Quem usou, né? Quem usou. E no DAERP não era assim. No DAERP, a dívida ficava sempre com o dono do imóvel. Isso. Então, qualquer problema que tinha, ele ficava no imóvel com o proprietário do imóvel. E a partir daí nós começamos a trabalhar isso, achamos a solução e fizemos o projeto de indicação para o executivo, que acatou a nossa sugestão depois de muito trabalho, porque foi uma situação um pouco difícil, porque ela teria que ser embasada no nosso Código do Consumidor. E isso está no Código do Consumidor, que é um direito, né, dele colocar o que ele deve em nome dele e o que ele também não é de dívida dele, que não reconheça também. Isso está no Código. E a partir daí o prefeito acatou nosso projeto de indicação e fez-se o decreto, né? Com esse decreto, todas as dívidas que tem de água, esgoto, ela vai direto para o nome de quem realmente aluga o imóvel. Então, quando o interessado chega nas nossas imobiliárias para fazer a locação, ele já vai, a imobiliária já transfere junto ao SAERP a conta de água para o nome de quem está alugando, ou seja, quem está comprando o serviço. Se por acaso ele vier a ser inadimplente, ficar devendo para o SAERP, essa dívida vai direto para o CPF, pelo CPF dele. Tá? E não mais para o proprietário nem para o imóvel, como era antigamente. Isso resolvemos o problema do mercado imobiliário. Graças a Deus, já há alguns anos que está em vigor, não tivemos nenhum problema mais. O SAERP atende hoje via online, na hora que você faz a locação, você entrou na página do SAERP, você já faz a alteração, encaminha o contrato de locação, documentos que você está provando ali, que você realmente está alugando para aquela pessoa, e ele já assina ali um termo de responsabilidade com essa dívida e resolveu o problema, o imóvel está 100% liberado, Jair. E é muito bacana, né, Gardim, quando você vê iniciativas como a do vereador Eliseu, que facilita a vida de todo mundo, porque o que é certo é ele que usou, ele que pague, e isso não onere quem não tinha usado, né? Importante falarmos isso da finalidade que é, né? O vereador, além do poder de fiscalizar, também tendo essas iniciativas. Gardim, quais os tipos de imóveis têm mais demanda que você no mercado, quando você falou do Airbnb, quando você falou do jovem, do estudante que vem para Ribeirão Preto, hoje em dia, qual que é a demanda que o mercado está hoje oferecendo e por quê? Olha, o Cresce faz uma pesquisa mensal no estado de São Paulo. Nós não temos ainda o fechamento do mês de novembro, mas o mês de outubro já se encontra fechado. Tá? Então, explica pra gente aí no mês de outubro, o mês de outubro, a gente pode mensurar? Ele foi bem compacto, né? A gente poderia dizer assim, tanto para locação quanto para venda, os imóveis mais procurados e mais locados ou mais vendidos foram aqueles imóveis com 2 dormitórios e áreas de 51 a 100 metros quadrados. Ou seja, diminuindo aí, antigamente as pessoas queriam um imóvel maior, né? De 100 metros, de 200 metros, hoje facilitando aí a vida e também fomentando esse mercado com uma metragem menor, é isso, Gardim? Eu acho que mudou muito, né? Primeiramente, o perfil familiar, né? O perfil familiar acho que mudou bastante. Nós tínhamos aí casais com 3, 4, 5 filhos, hoje a família realmente diminuiu, a maioria hoje está optando talvez por um filho, por né? Um pet, tem né? Às vezes. Um pet também, às vezes por um pet, nenhum filho, né? E isso também mudou muito o conceito, né? O pessoal, hoje as construções estão muito voltadas para esse mercado de imóveis menores, com exceção daqueles de alto padrão e tudo mais que a gente poderia excluir um pouquinho. Mas o que está sendo privilegiado hoje? Eu acho que também pós-pandemia houve essa alteração muito grande. Então a área efetiva, a área útil efetiva do imóvel, ela está sendo menor. E está sendo priorizado áreas úteis maiores. Então você pega um prédio de apartamentos hoje com 50, 60, 70 metros quadrados, você fala, nossa, é um apartamento pequeno. Ele pode ser um apartamento razoavelmente pequeno, mas se você vê a área útil que essas construtoras hoje têm trazido, né, e trazer essa área de integração, acho que buscando uma integração maior, porque todos viveram na pandemia aquela falta de integração. Verdade. Então aquilo acho que
mudou muito na época de pandemia o mercado. O pessoal procurava sair dos apartamentos e procurou uma locação, né? E a venda cresceu muito em relação a imóvel, a casas, imóveis que tivessem área de lazer, condomínios, né? Então eu acho que isso acabou permanecendo um pouco da busca. O pessoal se sentiu acuado com a pandemia, viu a sensação desagradável de você se sentir ali sozinho e está buscando áreas de convivência mais harmoniosa com vizinhos e tudo mais, uma integração maior. Eu acho que isso tudo que acabou gerando realmente essa opção das construtoras de absorver um mercado com áreas menores e áreas de lazer, áreas de convivência maiores. Com uma infraestrutura diferente. Quando você fala aí dessa convivência maior nas áreas de lazeres, você vê hoje essas construtoras com esses desafios que são os pets, como eu falei, que tem uma área para eles, aí tem uma área para as crianças, aí tem uma área para os idosos. Então, eles estão olhando também mais para essas categorias, para essas classes, e dificultando um pouquinho mais quando você fala que o espaço é menor, mas ajudando inclusive nesses espaços de lazer, exato, né? As áreas complementares e tudo mais. Complementares. Né? A gente vê muito isso que, né, no mercado, nós já estamos aí no mercado imobiliário há bastante tempo, e dificilmente você via, vamos pôr aí a questão de 10, 15, 20 anos atrás, a construção de um apartamento com 2 dormitórios e 2 vagas de garagem. Né? Normalmente eram 2 dormitórios e uma vaga de garagem. Agora você já amplia aí as 2 vagas. Então, porque antigamente você falava, olha, ter 2 veículos, nossa, a pessoa não precisa disso, né? É um supérfluo e tudo mais. Hoje não é mais, hoje é necessidade. Hoje é necessidade. A mulher antigamente não trabalhava fora, ela ficava em casa, hoje a mulher trabalha fora. Então, todo esse dinamismo modificou também a forma de pensar e a forma de ver o mercado imobiliário, tanto das construtoras como das imobiliárias. Vereador Eliseu, cortando um pouquinho. Em muitos casos, apartamentos, por exemplo, a gente vê na região antiga de Ribeirão Preto, que apartamentos que não tinham garagem. Nós tínhamos edifícios bancários, por exemplo, em Ribeirão, na rua que Lafayette. É espetacular, enorme, né? É enorme o apartamento e não tem vaga de garagem. Em frente à catedral ali, né, de esquina. Então, olha como é que as coisas vêm mudando. Então, você pegava apartamentos grandes que não tinha garagem. Hoje, o Gardinho vem, por exemplo, já estamos falando de apartamento de 2 quartos, já com 2 vagas. Quer dizer, ele diminui muda, né? Aí para a pessoa, vamos falar assim, na sua moradia, mas na área de lazer aí, né, nessa situação, colocando 2 vagas, é isso? E quando você fala dos bancários, ele é enorme, né, o prédio, são né? Grandes, são grandes. Eliseu, qual que é a relação do desenvolvimento urbano e o crescimento desse mercado? Como é que você, como vereador, e você, como da área mesmo, da imobiliária, vê aí esse cenário? Jânio, veja bem, o desenvolvimento urbano da cidade, ele é muito importante. Portanto, é que nós, na nossa gestão, nós tivemos aqui, aprovamos o plano diretor, lei de HIS, o Código de Obras, Código do Meio Ambiente e também a Lei de Uso e Parcelamento do Solo. Então, veja bem, tudo aquilo que nós fizemos com esses projetos, essas leis importantes para a cidade, nós ampliamos a região urbana de Ribeirão. Mas veja bem, hoje nós estamos chegando já, de um lado nós estamos na divisa de Jardinópolis, divisa já com Cravinhos, nós estamos aqui... Do lado, né, nós temos um outlet aí agora, que é colado, Ribeirão e Cravinhos, né? Ribeirão e Cravinhos. Você pega aqui o loteamento, o condomínio Alto Castelo, já é em Cravinhos, já com o endereço praticamente de Ribeirão Preto. Então, para você ver que a situação que é onde nós estamos chegando. Então, o desenvolvimento urbano da cidade é muito importante. Agora, Jane, uma das coisas que a gente vem trabalhando, que nós trabalhamos muito também nessa lei de uso e parcelamento do solo, no desenvolvimento urbano, foi a aprovação e liberação de bairros importantes, como Alta Boa Vista, Sumaré, São Luís, Jardim América. Esses bairros no entorno da Avenida 9 de Julho e no entorno da região central, que nós aprovamos e liberamos para a construção de edificações até 9 andares. Isso vem ajudar muito, porque eu penso como parlamentar e também como empreendedor na cidade que nós precisamos trazer a cidade de volta para o centro. A cidade num todo, trazer tudo mais próximo. Então, se nós fizermos prédios aqui no Sumaré, no Alto da Boa Vista, nós vamos estar trazendo
muito mais próximo de escola, de mercado, de unidade de saúde, enfim, toda a infraestrutura da região central que nós temos, e até mesmo os grandes shoppings, vai ficar muito mais próximo, porque a gente percebe que o desenvolvimento urbano da cidade, ele está crescendo. Está expandindo, né, vereador? O caso do Jardim Cristo Redentor, que é lá na Zona Norte, feito pela Pacaembu. Temos 7 mil casas lá, mas você vê a distância que é, como que é tudo muito longe. Então, se a gente conseguir fazer de fato que as empresas, grandes empresas, façam e acordem para esse mercado que vai ser crescente, trazer de volta para os grandes centros, como acabei de falar, aqui no Sumaré, ali no São Luís, no Jardim América, que a gente possa fazer empreendimentos e trazer o desenvolvimento urbano para mais próximo da região central. Com certeza, isso vai ajudar muito, porque a gente está ficando cada vez mais longe e fica cada vez mais difícil para as pessoas chegarem, sair de casa para ir para o trabalho, você entendeu? Então, no desenvolvimento urbano, do modo geral, tudo isso precisará ser feito também. Vai precisar ser feito. Fora, vereador, que você fomenta também o centro da cidade, Sim, que é um certeza. cartão postal de qualquer cidade, né? Você vai em qualquer cidade, o centro é a referência, né? Central, centro, né? Gardim, queria que você falasse um pouquinho agora como delegado regional do Cresce. Quais são aí as iniciativas que as imobiliárias têm e quais são os seus deveres para os seus clientes? O que ela é? Por que ela é importante? Porque hoje você ter um corretor, você ter uma imobiliária é fundamental. E quais são ali, quando a gente fala assim, mas eu tenho ali naquela imobiliária, mas esse aqui é meu corretor. Qual que é a importância, qual que é o fundamental dessas imobiliárias? Por que ela é importante? Eu acho que primeiramente, né, ou o corretor ou a imobiliária, são pessoas que se capacitam para o mercado imobiliário, né? Ela tem que estar, hoje principalmente, é um mercado muito competitivo, e o que a gente precisa? De estudo, de um estudo diário, de um estudo constante, de aprimoramento e tudo mais. Então esse é o primeiro passo. O proprietário ou o inquilino, eles precisam de alguém. Como você vai procurar, você não deve se automedicar, né, vamos dizer assim, certo. Né, mas você vai procurar um médico na área. Se você tem um problema jurídico, você procura advogado. Por que não o corretor de imóveis, né, e a imobiliária? Que então, é fundamental. Ainda existe aqueles que não gostam muito de usar o serviço do corretor ou da imobiliária. Então, primeiro a gente pede para que o munícipe, que o cliente procure verificar a integralidade da imobiliária, a idoneidade da imobiliária, quanto tempo está no mercado, né? Uma segunda coisa, verificar se essa imobiliária ou se esses corretores são inscritos no Cresce. E se eles são inscritos, eles estão ativos também, porque não basta estar a inscrição lá, né? Ele pode estar inscrito, mas ele pode ter pedido uma baixa definitiva, uma baixa provisória, e ele está inativo junto ao Cresce. Porque aí qual seria a responsabilidade, Gardim? Olha, o Cresce é uma autarquia federal que regulamenta e fiscaliza a profissão do corretor de imóvel. Tá? Então, qualquer deslize ou qualquer coisa que venha acontecer na locação, que seja por falha da imobiliária ou por falha do corretor, esse cliente tem um respaldo de se socorrer do Cresce para que o Cresce atinja a imobiliária, venha lá e abra um processo ético-disciplinar ou abra um processo de verificação, ou nós temos os agentes que fiscalizam e vão lá, olha, eu tenho uma denúncia de um pseudo-corretor na imobiliária X. Então o Cresce vai lá e determina o agente que faça uma fiscalização. Então há necessidade da utilização tanto do corretor quanto da imobiliária que seja checado realmente isso, né? Nós estamos falando de Ribeirão Preto, que pertence ao estado de São Paulo, mas isso é a nível Brasil. Todos os estados do Brasil possuem um Cresce. Então, e hoje com a informatização, hoje está muito fácil. Né? Hoje você entra no sistema do Cresce, você verifica, busca por corretores, busca por imobiliários, você sabe se ele está inativo, você sabe se ele tem algum problema. Se você tiver dúvida, existe um chat direto que você pode manter o contato de um atendimento com o Cresce pelo chat. Falou, olha, eu estou checando, estou fazendo uma venda, eu estou fazendo uma locação com um corretor, mas eu aqui no site de vocês está que ele está ativo, mas parece que tem alguma coisa. Vocês poderiam me ajudar? Ou seja, qualquer dúvida, aí vocês têm aí
aí a disponibilidade de auxiliar. Perfeito, a gente tem a possibilidade de... E sem isso daí, é um problema, né? Nós estamos agora nos aproximando das férias escolares e das férias em geral. É um grande problema que a gente enfrenta, a locação por temporada. Nós não temos praticamente aqui em Ribeirão, mas nós temos no estado de São Paulo, locação de apartamento. Agora, como é que fica essas locações temporárias? Porque é atípico para nós aqui, né, Eliseu? Exato. E ninguém melhor do que o Eliseu bater esse papo com você também para falar de um momento que a gente traz para Ribeirão. Porque Ribeirão é atípico, não tem, né? Sim. Mas esse que você falou é no estado de São Paulo. Então, para as pessoas terem aí esse cuidado para não... Sim. Eu aluguei um imóvel na praia, de repente eu cheguei lá, meu Deus, não é esse imóvel. Não, mas nós temos uma quantidade bem inferior, mas nós temos também no mercado de Ribeirão Preto a locação por temporada, né? Existem pessoas que vem numa empresa, ele vem fazer um serviço X aqui, então ele loca o época imóvel. De agrishow também, fica pelo aquele período. Então você tem. Isso. Então, novamente, assim, um pouco repetitivo, mas vai alugar um imóvel, suponhamos, na praia, né? Vamos dar um exemplo de praia. Vai alugar um imóvel na praia X. Olha, eu entro na internet e vejo a casa é maravilhosa, tem 6 suítes, piscina, sauna. É a casa dos sonhos, né? É a casa dos sonhos, leva aquele momento de euforia, de empolgação. Ele vai lá, clica, entra em contato e fala com o proprietário, e às vezes ele pede lá 2 informações, o proprietário passa 2 telefones, e no fim essa daí não é a casa, não existe a casa. As informações, as pessoas não são verdadeiras, já são pessoas que também estão comunadas ali com o proprietário e vão passar informações verdadeiras, ou ainda existe esse imóvel, mas não são aquelas fotos. Ou aquelas fotos são de 10 anos atrás, o imóvel foi habitado, foi locado, mas nunca foi mantido, então não houve manutenção, então o imóvel está deteriorado, e quando você chega lá, né, com um sorriso no rosto, aquilo desaba com a família toda. Que era para ser uma alegria vira um pesadelo. Então por isso que a gente pede, olha, vai alugar um imóvel na praia, tente alugar primeiramente através de uma imobiliária e de um corretor, veja se esse corretor é credenciado. Olha, não dá, eu quero alugar com o proprietário, veja se você tem algum conhecido na cidade, na região, que possa visitar esse imóvel antes de você locar. E nunca pague também 100%. Né? A maioria olha, eu quero 100% do valor adiantado, senão, olha, desconfie, porque, poxa, por que 100%? Né? Pode ter alugado para vários, pode não existir realmente, como eu disse, o imóvel. Então, assim, desconfie, tem que ir atrás. E o caminho menos oneroso, pelo menos a gente poderia dizer assim, é procurando uma imobiliária, um corretor credenciado, onde vai ter o respaldo, né, e não vai se deparar possivelmente com uma situação dessa daí. Eliseu, quais os desafios que você acha que Ribeirão Preto ainda enfrenta ou enfrentará no mercado imobiliário, uma vez que você, como vereador, está aí à frente de várias situações que a gente passa aqui no dia a dia, você que está sempre aí no ramo imobiliário, conhece um pouquinho mais aí esse mercado, quais são os desafios? Olha, veja bem, Jane, os desafios que nós temos em Ribeirão Preto, numa cidade grande como um todo, para o mercado imobiliário andar bem, nós precisamos de uma grande parceria com o poder público. Nós precisamos ter uma cidade que tenha bons serviços de saúde, bons serviços de educação, de infraestrutura. Mas um dos fatores que desafia o corretor de imóveis, que desafia o empreendedor do mercado imobiliário, são as aprovações dos projetos, Jane. Muitas vezes o empreendedor chega, nós temos casos do empreendedor que chega, ele precisa aprovar aquele empreendimento para poder lançar e colocar no mercado. E isso demanda-se muito tempo. Então vai aprovar um projeto, ele demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para aprovar um projeto. De um prédio normal, convencional. Para aprovar uma casa, ela demora aí 3, 4, 6 meses para aprovar um projeto de uma casa. Então esse é um grande desafio que o mercado enfrenta, que nós precisamos de agilidade. Um loteamento hoje, para aprovar, ele demora de 6 a 10 anos. De 6 a 10 anos? 6 a 10 anos para aprovar, nós temos casos... Por que essa demora, vereador? Nós temos casos em Ribeirão Preto, que foi aprovado o loteamento, inclusive na Zona Sul recentemente, um loteamento que estava aí perto de 10 anos, que estava rodando, e que muita dificuldade saiu, porque melhoraram um pouco a gestão. Então o que nós precisamos, esse é um grande desafio que nós fazemos, é que nós possamos melhorar, inclusive contratar mais profissionais na área, engenheiros, arquitetos, técnicos, que possam ajudar a Secretaria de Planejamento a agilidade com esses processos e a gente conseguir soltar os projetos aprovados com mais rapidez. Uma casa,
eu vou dizer uma casa normal de até 300 metros, ela teria que estar, ou até aqui, vamos botar até 500, 750 metros, que é o limite que nós precisamos para poder usar hidrantes e tal. Então até 750 eu não preciso usar hidrante. Acima de 750 eu preciso. Então esse tipo de imóvel ele precisaria ser aprovado em 30 dias. Isso seria... Porque não demanda tanta, como você falou, acima de 750 metros eu preciso de hidrante. Esse inferior, abaixo de 700 metros, que não tem, exatamente, que não tem esse respaldo maior, todo esse detalhamento e tal, facilitando, né, vereador? Jânio, uma das coisas que eu mais discuti com o parlamentar no planejamento é o seguinte: você manda um projeto para o planejamento e eles fazem a primeira pré. O profissional, o arquiteto, o engenheiro, ele tem a obrigação de conhecer as leis. E a hora que ele dá entrada no projeto, ele dá de acordo com a lei que... Com tudo que está pedindo ali. A lei que rege para aquela região. Por exemplo, lá no Parque dos Lagos. Lá no Parque dos Lagos eu posso ter uma casa de até 140 metros, eu tenho que largar 1,50 m de um lado, 1,50 m do outro, 2 no fundo, 5 na frente. Beleza, então ele faça de acordo com o que está ali. De acordo com o que está na lei. Aí, Jânio, o que acontece? Ele vai para planejamento, cai na mão de um técnico, de um arquiteto ou de um engenheiro para fazer a correção. Aí surge uma dúvida, uma correção. Olha, aqui o corte tal precisa ser... O recuo tem que ser assim, para mudar tem que isso, mudar aquilo. Exemplo, devolve para o profissional. Olha onde eu vou chegar. Aí, quando o arquiteto ou o engenheiro faz a correção, ele devolve no solar para o planejamento. Sabe o que acontece? Cai na mão de outro profissional. Aquele primeiro, por isso que eu venho discutindo muito isso, aquele primeiro que havia feito a análise daquele projeto, já... Não é ele que vai analisar o mesmo projeto. E é outro olhar, é outro pensamento, né? Isso, exatamente. Aí o outro vai achar pelo em ovo, por exemplo. O canto teria que aqui... voltar para aquele que apontou, né, Fazendo no início. Uma vinculação. Uma vinculação. Né? Então é isso que a gente vem, já discuti muito isso, inclusive com o presidente da Comissão de Planejamento e Obras da Câmara, que quando sair o projeto do planejamento e voltar para o profissional, que ele seja linkado, quando ele voltar para o mesmo técnico, para que o mesmo técnico fale, olha, esse projeto eu já olhei, o que precisa é isto, e já atendeu a correção, você já libera. Sai muito mais rápido e o mercado vai andar. Então, o que trava todo o mercado imobiliário é exatamente essa a burocracia que criamos. Aí nós temos um problema. Você falou assim, o loteamento, por exemplo. É que o loteamento, nós temos que... O GRAPOAB, nós dependemos do Estado, depende do meio ambiente, depende do viário. É uma série de etapas, né, vereador? É uma série de etapas que a gente depende de várias pastas. E essas pastas, a maioria das vezes, no poder público, elas não se conversam. Então, por exemplo... Que é uma pena, né, vereador? É uma pena, porque eu tenho que mandar um projeto lá para RP Mob, por exemplo, que vai fazer a parte do viário, ele... demanda tempo para chegar, aí ele vai lá para o GRAPOAB, mesma situação, porque tem que ter a CETES. Aí tem que fazer o estudo, tem que fazer todo o trabalho, todo o projeto, todo o planejamento. Aí você está entendendo? Quer dizer, complicado. Então isso demanda-se tempo e isso trava o mercado imobiliário. Então nós precisamos melhorar e muito esse entrave aí. Entrave. Vereador, nosso tempo está quase acabando, mas eu não podia deixar de falar de um projeto de lei seu aqui, 28 de 2023, que é uma lei municipal 14.815 do ano passado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de cadastros dos clientes de empresas do mercado imobiliário situadas aqui no município de Ribeirão Preto. Por que eu estou tocando nesse assunto? Muito importante. Porque nós tivemos recentemente um caso triste, e o senhor teve a sensibilidade de trazer isso a público e fazer aí esse projeto. Então, ninguém melhor do que você para estar falando com a gente. Jane, você tocou num assunto muito importante. Quando nós fizemos essa lei, nós tivemos casos tristes mesmo em Ribeirão Preto, de pessoas que pegaram chave de imóvel e estupraram uma mulher. Uma colega dentro de um apartamento aqui em Ribeirão Preto. Isso virou uma notícia nacional. E aí, a partir daí, nós fizemos essa lei, onde obriga as empresas imobiliárias, quando o interessado chega para ver o imóvel, que ele vai sentar, fazer o cadastro, vai tirar a foto, nós temos o nosso sistema que já faz a imagem dele, pega todos os dados, inclusive confere documentação, tudo direitinho, para poder liberar essa chave. Jane, essa lei, no primeiro momento, nós tivemos um impacto assim um pouco assustador. As imobiliárias, muitas, contestaram, porque era uma burocracia que a gente estava criando a mais. Menina, em 30, 40 dias, nós só recebemos elogios e hoje
todo mundo está fazendo esse sistema. Nós não temos nenhum problema, não tivemos mais nenhum problema no mercado. Olha que maravilha, acabou-se os problemas. E recentemente, numa cidade, houve uma fraude numa locação e a polícia, através das investigações, conseguiu chegar no autor através do cadastro de uma empresa imobiliária. Olha que bacana isso. Ele tinha passado então pela empresa imobiliária, tinha a imagem dele, tinha documentos dele, então a polícia na investigação conseguiu chegar através do cadastro da empresa imobiliária. Então, para nós, ele trouxe segurança, tranquilidade para que nós possamos trabalhar. E também para o proprietário do imóvel. Porque quantos iam lá, pegavam a chave, por exemplo, aquele que é um mau elemento, pegava a chave, fazia cópia e depois ia lá roubar os fios, torneiras, tudo. O Gardinho está aqui, diminuiu muito isso, né, Gardinho? Sim, mas diminuiu muito. Então foi uma lei que veio para ajudar o mercado na área de segurança pública. Então eu fico muito feliz de poder contribuir com a nossa cidade com mais essa lei. Vereador, quero agradecer muito a sua participação, ao José Augusto Gardim, ele que é o convidado especial de hoje aqui, delegado regional do Cresce. Dizer que nosso tempo já acabou, o papo é muito gostoso, vai rapidinho, né? E em especial a você, vereador Eliseu, mas que você volte novamente aqui na casa, nos estúdios da TV Câmara, para falar de mais iniciativas tuas aqui na casa. E a gente vai agradecendo mais uma vez. E a você, telespectador, nós também agradecemos. O nosso ponto de encontro vai ficando por aqui. A semana que vem eu espero vocês. Até lá, se Deus quiser.